Boa tarde, irmãos. Boa tarde aos irmãos encarnados, né? Que são todos vocês, e aos desencarnados que certamente já estavam aqui nos esperando. Que nós possamos, na tarde de hoje, conversar um pouquinho mais sobre a doutrina de Jesus. E que possamos, então, internalizar e praticar. Que a paz de Jesus, nesses momentos que nós passamos aqui, possa estar conosco nestes momentos. Na tarde de hoje, nós vamos trabalhar com o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. E neste capítulo 2, o título geral do capítulo é Meu Reino Não É Deste Mundo. E aí nós temos a vida futura, que é o tema da exposição da tarde de hoje. Além de a vida futura, vai desenvolver também a realeza de Jesus, o ponto de vista, as instruções dos espíritos que nós já conversamos uma vez, que era uma realeza terrestre. Então, para nós iniciarmos, vamos ver aqui o que Kardec coloca para que nós possamos, então, fazer as nossas reflexões. Além do Evangelho, nós que são as obras básicas da doutrina espírita, nós vamos trabalhar com algumas complementares, que são os mensageiros de Chico Xavier, ditado pelo Espírito, então, André Luiz, e também Missionários da Luz, também de Chico e André Luiz. Então, iniciando. Aqui, meu reino não é deste mundo. Então, Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir a sua presença, perguntou: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus, mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar o testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. Então vejam só, isto está em João, capítulo 18, nos versículos 33, 36 e 37. E Kardec coloca, então, no segundo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, e ali vai falar, então, meu reino não é deste mundo. O que Jesus, então, estava querendo dizer com isso? O que ele vinha falar? Ele disse que vinha nos falar, nos contar as verdades. A que verdades ele estava se referindo? Ele estava se referindo à vida futura. O tempo inteiro, na sua doutrina, ele fala no seu evangelho na vida futura. Qual é a vida futura? O mundo espiritual, aquele que nós estamos aqui para nos preparar. Então, nós viemos do mundo espiritual, Jesus vem de lá, um espírito crístico. O que é um espírito crístico? É aquele que é um espírito puro, o terceiro grau dos espíritos, das classificações do espírito, o dos mais adiantados, e lá em cima, dos mais adiantados, dos puros, vem os espíritos crísticos, aqueles que são os construtores de mundos. Então Jesus, ele vem, olha que ser grandioso, que nós ainda podemos compreender muito pouco, mas veio até aqui para nos falar desta vida futura. Porque quando Moisés esteve aqui, ele nos falou, mas éramos ainda muito infantis para compreender que existia uma outra dimensão. E nesta outra dimensão
existia um outro plano de vida, e de lá desta vida é que vínhamos para cá, nessa escola, esse mundo escola. E nesse mundo escola é onde o nosso Pai nos criou simples e ignorantes, e nos mundos de todo o universo, espalhado por todo o universo, esses bilhões de mundos, espíritos então se encarnam e lá fazem as suas escolas e vão se desenvolvendo. E aqui a nossa Terra é um desses mundos. E nós estamos aqui nesse momento, nesse mundo encarnados, cada um com a sua missão, que nós nos responsabilizamos antes de vir para cá. E é tão interessante que quando falamos na vida futura, nós vamos pensar, mas nós estamos aqui nos preparando para a vida futura e só vamos pensar? Não. Nós vamos no presente, a cada segundo, a cada momento que vivemos, aproveitar, pensar, separar nas nossas mentes, distinguir o que é bom e o que é mal, separar os nossos pensamentos, iluminar os nossos pensamentos a cada segundo com as nossas experiências, porque o mundo não para. Nós estamos sempre vivendo o nosso pensamento, dificilmente nós conseguimos parar de pensar. Então, a cada momento, a cada minuto, nós estamos vivenciando. E é esse tempo que nos prepara para a vida futura. E é este tempo, dia a dia, que nós estamos aqui nas nossas experiências terrestres. Então, daqui do presente, preparamos a nossa vida futura. E como preparamos? Através das nossas modificações. Um exemplo simples. Temos um estudante que quer ser um dentista, por exemplo. Ele vai para a faculdade, primeiro o que ele vai aprender? Ele vai aprender as aulas de anatomia para conhecer o corpo humano, para ver como é que é toda a arcada dentária, e ele vai estudar a face, enfim, tudo isso. Então ele vai estudar uma parte teórica de conhecimento que lhe amplia e abre os horizontes. E depois o que ele vai fazer? Ele vai pegar esta teoria que ele aprendeu e ele vai praticar. Quanto mais ele pratica, mais ele se torna um bom estudante, para mais tarde se tornar um bom dentista. E se a gente for analisar, só esta profissão, temos tantas outras, né? Lá em 1950, como é que eram os dentistas? Hoje em dia, como é que eles estão? Olha quanta evolução vem a cada dia, a cada ano, a cada década. Então, tudo isto é evolução. E nós estamos aqui para nos preparar. E aí, eu falei que nós trabalhamos aqui então com o Evangelho do Cristo, mas trabalhamos também com as obras complementares. Numa das palestras, a gente viu que André Luiz queria trabalhar, não é? E até tinha uma senhora lá e tal, que tinha poucos bônus horas para trabalhar no que ela queria fazer. Então, André Luiz continuou trabalhando lá em nosso lar e tal, mas ele chegou a um ponto que ele queria fazer o quê? Ele queria fazer outras coisas. E aí ele fala com Tobias, que é um enfermeiro, e ele disse assim: quem sabe nós não, você já tem um bom trabalho, já tem bônus horas, quem sabe a gente não vai até o Centro dos Mensageiros, e aí nós temos então o livro Os Mensageiros, né? E quem sabe lá a gente fala com o Aniceto e ele vai lhe acolher. E eles foram prontamente. Então André Luiz já demonstra, ele chega e vê, pareciam várias universidades reunidas lá em nosso lar, porque no mundo espiritual nós não vamos para lá para ficar no descanso, nós vamos para lá dar continuidade à nossa vida. Então existem colônias, existem pronto-socorros que estão distribuídos em torno de toda a crosta terrestre onde nós habitamos. E
nas esferas superiores. Então, isso vai gradando de acordo com a nossa evolução espiritual. E ele estava trabalhando. Então, ele chega lá, conversa e logo já lhe é apresentado, ele é recebido, ele vai estudar lá e ele começa a se informar, mensageiros, o que eles fazem, esses mensageiros. E aí eles dizem para... Aí então ele conversa, conhece Vicente, que é um dos que estão estudando lá e trabalhando. Ele diz, olha, aqui todos trabalham, todos estudam. E quando um erra, todos erram. Não tem aquilo, eu fiz, eu resgatei fulano lá do umbral, não. Nós resgatamos, o trabalho em equipe. Aqui já se desenvolve a verdadeira fraternidade. Quando um falha, talvez é porque o conjunto não tenha explicado todas as ações para esse irmão, para que ele tivesse êxito. Então aqui, quando um falha, todos levantam. Quem falhou? Todos levantam a mão. Então já começou assim, André Luiz já viu que a coisa ali não era, né? Então, eles se reúnem para essa preparação. Mas o que eles fazem lá? Eles levam mensagens? André Luiz pergunta. E aí eles dizem, aqui nós nos preparamos para sermos cartas vivas de Deus, da espiritualidade para a crosta, que somos nós aqui encarnados, acompanhados muitas vezes de espíritos, para o umbral e para as trevas. Aqui nós nos desenvolvemos. Aqui nós formamos médiums, nós formamos trabalhadores, ceareiros, doutrinadores, assim, enfim. Estamos falando da casa espírita, poderíamos também falar de outras atividades, mas como eu quero me referir a algumas coisas, vamos nos referir dentro da nossa seara. E aí o que acontece? Ele disse, puxa, mas então lá na Terra, por todos esses anos que eu já estou aqui, deve estar tudo muito adiantado. Porque se isto aqui, que parecem várias universidades reunidas, preparam médiuns, preparam trabalhadores, deve estar uma beleza. E aí aquele espírito que estava com ele, o novo companheiro, deu um sorriso e disse, olha, não é bem assim. E aí ele conta o caso de um dos trabalhadores que estava ali se preparando para vir, se preparou 30 anos para ter uma missão de médium. Ele não deveria casar, ele ficaria, porque seis irmãos superiores a ele espiritualmente o ajudaram. Então ele se comprometeu com esses 6 trabalhadores que o ajudaram para vir para cá. E aqui então ele exercer atividades de estimular as pessoas para a vida futura, dando preparo. E aí o que acontece? Ele vem, ele nasce, ele tem uma mãe que era espírita, ele conhece a doutrina espírita. Lá pelas tantas a mãe desencarna, porque era só um início que ela daria uma alavanca na vida deste filho. E aí o pai casa-se de novo, ele já tinha 3 irmãos. E aí a madrasta, uma pessoa boa, com quem ele casa, o pai casa, traz mais 3 filhos, então ficam com 6 crianças. Mas o que acontece? O pai desencarna. Logo em seguida, a madrasta, ela também termina a sua função, que era de auxiliar a trazer esses 6 irmãos que auxiliaram o nosso irmão a vir para cá, para desempenhar essa missão juntamente com eles e os acolher. O que acontece? Eles ficam órfãos. E essa madrasta, ela está muito doente, pede então que ele auxilie. Ele já tinha 19 anos.
Mas acontece que ele tinha uma fraqueza, por isso que ele não deveria casar. Ele tinha uma fraqueza que era justamente a área levada ao sexo. E aí o que acontece? Ele tinha as noitadas, enfim, ele já tinha se dispersado do seu real objetivo. E a madrasta pede, olha, nós estamos com 6 crianças, é necessário, olha, ele se preparou 30 anos. Então, o que ele está contando, ele próprio está contando para André Luiz? Eles estão reunidos ali, estão conversando, trocando as suas experiências, que na realidade eles foram espíritos. Ele mesmo diz, olha, eu falhei na minha missão lá na Terra, porque eu me preparei 30 anos, cheguei lá e a minha fraqueza continuou. E eu deixei, ele disse para o André Luiz, eu deixei os 6 órfãos. E aí o que acontece? Acabei me casando com uma mulher que não estava no meu nível. E com ela tinha um espírito bastante ainda atrasado, que veio como filho dele. E os dois se uniram e ele desencarna devido a isso antes dos 40 anos. Então ele está contando isso para André Luiz. Por quê? Porque Aniceto deixou-os ali e disse, olha, aqui a conversa edificante, ela também é um trabalho. Então vejam só, olha a lição que ele estava dando. Ele pergunta primeiro, puxa, se aqui preparam médiuns para ir lá para a Terra e auxiliar nos trabalhos, a Terra deve estar muito evoluída. E aí diz, não é bem assim. E aí cada um ali começou a contar para ele que se preparou, mas quando chegou aqui, falhou em sua missão. E alguns conseguem muito pouco, outros nem tanto. Porque se trabalha, nós estamos falando aqui de um trabalho de abnegação. Nós estamos falando aqui de um trabalho, nós estamos falando sobre mediunidade, que é o trabalho, é o carteiro, né? O médium recebe a cartinha lá do plano espiritual e conversa aqui no plano material. Muitos vêm preparados para isso. Muitos vêm para ser tarefeiros, não precisa ser só o médium ostensivo que recebe ali as mensagens dos espíritos que dão as passagens, mas aquele que vai trabalhar lá na porta, aquele que vai receber, aquele que vai trabalhar no ESG, no AIGE, que vai ensinar, enfim, toda a congregação. Isso também há um preparo para outros tipos de atividade no mundo. Eu estou dando aqui só o exemplo da nossa seara, mas também existem as missões nas escolas, nos hospitais. Para tudo isso há um trabalho, mas aí nós precisaríamos de muito tempo. Então vejam só, o instrutor diz a ele, as conversas edificantes são aprendizagem. E ele chega e ele começa a trocar experiências ali com as pessoas que estão ali para aprender, e ele percebe que essas pessoas falharam. Mas no momento que essas pessoas, esses espíritos estão contando lá no mundo espiritual, lá no centro de mensageiros que agora André Luiz está fazendo parte, que começará os seus estudos lá, ele percebe que nós temos que nos fortalecer muito para manter o propósito quando estamos aqui. Porque o preparo para a vida futura, é a nossa transformação interna. Porque nós viemos acumulando através de muitas vidas. Vamos dizer que tenhamos tido, entre aspas, 100 vidas anteriores. Formamos 100 personalidades com erros e acertos. Formamos as nossas sombras, o nosso ego dentro de nós. Então, muitas vezes, quando nós estamos falando, quando nós estamos pensando, nós ainda estamos arraigados naquele
espírito antigo. E é desse espírito antigo que nós temos que nos desvincular, conhecendo os novos, a mensagem de Jesus, a caridade, o bem, a benevolência, o perdão, o esquecimento das ofensas. Um outro espírito chega para André Luiz e diz assim: olha, eu fui para lá justamente para a área da medicina. E aí eu me formei, casei aos 25 anos e eu e minha esposa trabalhávamos em um laboratório. E neste laboratório eu desenvolvia pesquisas. Aí resolvi abrigar meu irmão em minha casa. E nessas pesquisas a esposa trabalhava, eles tinham filhos. O que acontece? A esposa resolve então não ficar mais no trabalho com ele. Ela cria uma amizade muito grande com o irmão, esse se chamava Vicente, com o irmão de Vicente, que era um médico. E aí ela resolve não trabalhar mais e então eles estabelecem um elo. E ele começa a estranhar aquilo. Um dia ele percebe que ele tem um determinado machucadinho do nariz. E aí passa-se o tempo, passa-se as semanas, e ele vê que aquilo se agrava de tal forma que ele já é hospitalizado e ele veio desencarnar. Generalizou a infecção. E aí ele fica pensando, ele chega no mundo espiritual, né? Chegando no mundo espiritual, nada é secreto, porque os nossos pensamentos, o mundo espiritual conhece nossos pensamentos. Os espíritos que estão aqui neste momento, que nós não o vemos, estão conhecendo os nossos pensamentos, o pensamento mais íntimo de cada um de nós. Então, chegando lá, ele descobre que a sua esposa, tão querida, que ele amava tanto, reunida com seu irmão, pegou uma gotinha daquelas pesquisas com vírus e bactérias que eles faziam, com micro-organismos, e durante a noite colocou no seu nariz. E aí ele veio a desencarnar. Porque ela não podia se unir a ele com a sociedade contemporânea daquela época e a sociedade aceitar aquela união. Então, se ele desencarnasse, seria uma forma melhor de eles então ficarem juntos. E aí André Luiz pergunta para Vicente: mas Vicente, e você como é que está se sentindo com tudo isso que lhe aconteceu? Aí ele disse assim: olha, André, entreguei ao Pai, eu perdoei. Quero que ela seja feliz, quero que eles sejam felizes. Eles estão vivendo juntos e eu estou continuando a minha vida. Ora, quantos de nós perdoaríamos? Quantos de nós teríamos essa postura de chegar lá no plano espiritual e perdoar o irmão e a esposa amada que ele tinha de ter feito esse crime? Mas ele sabe que nas consciências cada um vai reparar aquela sementinha que foi plantada e que brotará um dia, terá que colher. Muitos do plano espiritual, quando se veem numa situação como essa, passam a obsediar. Esse espírito podia não estar lá no centro dos mensageiros estudando. Ele podia ter descido para a crosta, ficado ali próximo à esposa, ao irmão, obsediando, querendo vingança, mas não, ele se libertou, ele perdoou. Então vejam só, este é um espírito que já está se preparando para a vida futura, para a verdadeira evolução moral, espiritual de cada um de nós. Ele perdoou.
O perdão é difícil, mas não é impossível. E ele prosseguiu. Então vejam que nesses momentos que André Luiz chega lá, ele conversa com esses outros espíritos que estão ali, que vão se preparar para fazer o curso, e ele toma conhecimento desses casos, porque ele achava que era tudo muito fácil. Eu chego, eles estão se preparando aqui, estão chegando lá na Terra, a Terra deve estar muito bem, não. Mas quando nós descemos, o que acontece? Quando nós chegamos aqui, há falhas. Então, muitas vezes completamos 20%, 30%. Eu vou deixar para me dedicar à doutrina espírita quando eu me aposentar. Eu vou deixar para me dedicar à minha modificação, a minha reforma íntima, o dia que eu tiver mais tempo, porque por enquanto eu não tenho tempo. Eu tenho tantas coisas que fazer, o mundo material nos atrai, o chamado da matéria, muitas vezes nós queremos espiritualizar as coisas da matéria, ao invés de nós espiritualizarmos a nós seres materiais. O contrário disso. Nos tornarmos cada vez espíritos mais elevados. E aí, então, o que acontece? Lá em Missionários da Luz, no capítulo 8, nós aqui na Casa Espírita, vamos continuar falando um pouquinho da Casa Espírita. Aqui na Casa Espírita nós temos os trabalhos, muitas vezes nós vemos acompanhados, nós deixamos aqui na casa alguns companheiros espirituais que serão atendidos na madrugada. E aí o que acontece? Muitos de nós, trabalhadores da Casa Espírita, após o sono, estamos lá dormindo, nosso corpo está descansando, mas o espírito não tem necessidade de descansar. Então, lá em Missionários da Luz, André Luiz está trabalhando com Alexandre e ele chega a um encontro que vai ser um trabalho muito bom, que Alexandre vai falar em propostas espíritas e ele vai receber 300 inscritos. Esses 300 inscritos, todos eles são encarnados. Então imagina só, lá no plano espiritual está Alexandre e André Luiz. E ele vai receber, durante o sono dos encarnados, os espíritos desses encarnados que vão deixar o corpo lá dormindo, repousando, descansando, porque o corpo precisa. E esses 300 vão para lá para fazer estudos. Muitos de nós vamos nos tratar espiritualmente, vamos a algum hospital espiritual, quando às vezes temos uma doença e temos merecimento de receber esse tratamento. Durante o sono, os nossos mentores vêm nos levar, nos levam ao hospital. Então são várias as funções, eu estou dando aqui apenas um exemplo. Então esses 300 inscritos, André Luiz fica de novo perplexo, né? Mas que maravilha! Então quer dizer que são 300? Ele diz, André, mas desses 300, às vezes só vem 30. E às vezes desses 30, chegam assim, às vezes até muito menos que isso. Mas por quê? Aí chega um afobado. Diz, olha, o nosso irmão, estão faltando 2 irmãos prioritários no trabalho de hoje. E aí Alexandre chega para André Luiz e o outro espírito que está com André Luiz e diz assim, então vá até a residência deles e veja o que está acontecendo, né? Para ver se você pode ajudar e trazê-los aqui para nós darmos continuidade ao trabalho. E aí o que acontece? Eles descem um bom exemplo para nós encarnados. Então esse era um trabalhador encarnado, que quando ele dormisse, ele se desprenderia, ele tinha se comprometido e iria seu espírito trabalhar. Aí chegando à casa dele, o que eles veem? Eles veem ele dormindo
tendo pesadelos. Então ali eles vão falar sobre o sono dos mensageiros da luz, missionários da luz. E eles veem assim que ele está se debatendo, que ele chega, está suando, que a roupa está toda molhada, e ao lado dele eles veem o que? Um espírito todo de preto. Eles chamam um espírito enlutado. E aí eles, mas o que aconteceu? Aí o espírito mais experiente diz assim: isto é a conversa. Ele se concentra e vê. Nosso irmão, durante o jantar, sentou à mesa com a família, lembrou-se de um amigo desencarnado e resolveu falar tudo de ruim que ele pensava daquele amigo, que havia acontecido e tal. Esse espírito foi atraído pelo seu pensamento. Ora, vejam então a conversa, o assunto que nós falamos, como atrai. Então, durante aquela conversa, ele falou coisas que não devia do amigo, coisas que ele nem conhecia. E ele não estava ali para se defender, ele estava desencarnado, mas ele ouviu. Ele entrou na sintonia. O espírito encarnado falando mal do desencarnado sintonizou com ele e ele veio. E ele espera, não, eu vou ter que conversar com ele, explicar que isso que ele está contando não foi bem assim que aconteceu. Então vou ter que falar com ele durante o sono. E ficou ali esperando. E quando ele ia sair do corpo para ir trabalhar, ele se deparava com aquela entidade ali de preto, ele se assustava e voltava para o corpo, porque aquilo estava assim, se acorda, se desliga do corpo para sair, olha a entidade e volta. Aí então o que André Luiz e eles falam? Vocês viram, você viu, André Luiz? Esse aqui não poderá ir hoje, porque mesmo nós vamos acordá-lo para que ele pare com esse pesadelo, mas ele não estará harmonizado para novamente dormir e chegar até o trabalho a tempo. Então vejam a importância de nós cuidarmos aquilo que sai pela nossa boca, mas que vem do nosso pensamento, que muitas vezes está em nosso coração. Porque nós atraímos. Ele não queria nada de mal com ele, ele só queria esclarecer que o que ele estava dizendo ele não conhecia na intimidade, o que se passou com ele. Então, vejam, a espiritualidade, esse mundo que Jesus diz, meu reino não é deste mundo, e que vem falar sobre o mundo espiritual, sobre as verdades, e essas verdades é o nosso aprimoramento moral, a nossa modificação íntima, que o nosso raciocínio em torno dos nossos atos. Porque sabe que quando esse homem se acordou, ele não pensou assim, eu falei mal do amigo desencarnado. Sabe o que ele disse? Ele disse assim, eu acho que eu comi demais, tive até pesadelo. E é o que a gente faz, né? Eu comi demais, tive até pesadelo. Mas na realidade, o pesadelo não foi pela comida, não foi pelo que entrou pela boca, mas sim pelo que saiu. E que veio lá muitas vezes do seu coração. Então vejam como nós, às vezes, numa simples conversa, nós estamos fazendo mal a alguém. Então, como a conversa, o pensamento, o diálogo que nós temos, o cuidado que nós devemos ter com as nossas palavras, com os nossos pensamentos, com os nossos atos, porque a todo momento, numa janta, nós estamos nos preparando para a vida futura, porque um trabalho dependia dele. Vejam só, né? Olha quantas coisas, em pouco tempo que André Luiz esteve ali, ele aprendeu. Ele aprendeu e ele viu que um novo mundo para a vida futura dele se descortinava naquele momento e que ele teria que se modificar e experienciar tudo aquilo. Então nós, cada um de nós que viemos para esse mundo, com certeza, combinamos lá em cima,
tarefas que aqui devemos desenvolver. Certamente sempre na nossa família. Sempre, em primeiro lugar na nossa família. E depois, então, para as outras coisas. Deus, Ele não acha que a gente não deva aproveitar as coisas materiais da vida. Os espíritos não falam sobre isso, que nós devemos ficar em adoração e oração. Não é isso. Nós temos que trabalhar, nós temos que nos divertir, nós temos que ser felizes. Os abusos, aquilo que sai fora, que são os abusos que cometemos muitas vezes, que nos esquecemos que temos um corpo, que temos um espírito, que temos uma família, que temos responsabilidades. É isto que nos faz o mal. Não aquilo que foi colocado no mundo justamente para que a gente pudesse aproveitar e nos desenvolver. Então, que nós todos, são muitas as histórias e eu gosto muito de contar histórias, mas o tempo não dá, então fica para a próxima, as outras histórias, umas 4 aqui. As outras ficam então para as próximas vezes. Eu agradeço muito e que um pouquinho aqui, e depois aqueles que quiserem ler os mensageiros, que quiserem ver o capítulo 2 do Evangelho, que quiserem ver os missionários da luz, possam chegar em casa. Tem no YouTube o Espírito da Letra, André Luiz Ruiz, ele lê e comenta, muito interessante, todos os livros de André Luiz, todos os livros das obras básicas. Então, às vezes, quando a gente não tem tempo de ler, se a gente está em casa fazendo alguma tarefa mecânica, a gente pode colocar no telefone e ficar escutando, que auxilia também os nossos companheiros espirituais que às vezes estão conosco. Muito obrigado pela atenção, que nós possamos então hoje nos preparar um pouquinho mais para a nossa vida futura, no presente. Que assim seja. Então, neste momento, aqueles que quiserem fechar os olhos, elevarem o pensamento a Deus e a Jesus, a espiritualidade amiga desta casa, vamos agradecer por aqui estarmos mais uma vez trabalhando em Teu nome, Senhor. Que a Tua paz e a Tua luz possa nos acompanhar hoje e sempre, e que possamos chegar em nossos lares, levando esses conhecimentos e distribuindo muita luz a todos aqueles que lá ficaram. Que a paz de Deus e de Jesus possa estar com todos nós. Que assim seja. Agora, aqueles que tiverem a fichinha para o passe isolado, podem passar então ao Salão dos Fundos. Aqueles que quiserem o passe coletivo, podem formar a fila aqui.